Bom dia, irmãos. Coisa boa rever a igreja, estar aqui. Melhor ainda é poder meditar com todos sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 2 a 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 2 a 4. Acompanhem a leitura que faço. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram ou se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que destaco aqui, e destaca-se do texto, é o versículo 4 mesmo. Quando o apóstolo Paulo recomenda, exorta e, de forma insistente, que todos devem alegrar-se sempre no Senhor. E essa palavra aos Filipenses serve para nós. Porque a palavra bíblica, ela não se perde no tempo. Ela se contextualiza na vida da igreja, ao longo dos séculos. Portanto, isso que foi dito aos Filipenses é muito útil para nós neste nosso tempo e em todo o tempo. E é essa a exortação do apóstolo, insistente. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Não é de vez em quando. Não é quando tudo está bem. É sempre. Não é quando se festeja e se celebra a vida da netinha que chegou. Isso é um motivo de muita alegria. É a primeira, não é, Cláudia? Não é, presbítero? Bom, quem já passou 5 vezes por isso, pode falar. E eu não esqueço da alegria. E ela vai se renovando na medida em que os netos crescem. E olha que já vão crescendo bastante. Que bom, não é, Cláudia? Que bom, não é, presbítero Hanna? Chegou Antônia, alegria. E é fácil, e é bom alegrar-se nessas oportunidades. E quando não está bem? E quando Antônia tiver febre? E vai ter. E quando a Antônia chorar insistentemente e tem-se que descobrir por quê? É dor de ouvido? É outra coisa? Alegrai-vos. E é assim. É isso que Paulo está dizendo. Alegrai-vos sempre. E mais uma vez digo, alegrai-vos. Mas essa palavra pode se tornar tão vazia, não é? E quantas vezes não é assim, quando alguém
para nos ajudar, para nos incentivar, diz isto: você está numa situação complicada e a pessoa chega, alegre-se, liga para isso não. Dá vontade do quê, hein? Você pode até não falar, mas você pensa. Não sabe do que está dizendo. Não está entendendo a minha realidade. Não compreende a minha dor, nem pode. A dor é minha. O momento é meu. Mas muitas vezes ouvimos isso, não é? E isso tem significado. E às vezes até não faz bem, ainda que a pessoa queira apenas ajudar. Mas quem é que está falando? É o apóstolo Paulo. E eu vou ler, só não precisa acompanhar não. Ouça com atenção o que ele vai dizer dele mesmo. Veja lá. São ministros de Cristo, isso escrevendo aos Coríntios, pela segunda vez. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez, apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, e vai por aí. Olha quem está dizendo a você e à igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. É esse homem. Não é alguém que não conhece a dor, que não sabe o que é dificuldade, que não experimentou as adversidades, que não passou por circunstâncias assustadoras, que não teve sua vida ameaçada, pelo contrário, sofreu muito. Enquanto buscava pregar o Evangelho e fazer bem às pessoas. É esse homem que nos diz hoje, como disse aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas que alegria é essa que ele nos exorta a ter? Não é a alegria do tolo, do idiota, que ri de qualquer coisa e nem sabe por quê. Não. É outra alegria. Uma alegria que este mundo não conhece. Desse mundo que sofre. E eu não estou falando só de Covid, não, porque isso a gente já sabe. Passo o dia inteiro ouvindo falar disso. Para falar mesmo. E as outras adversidades? E o desemprego? E as crises familiares? Os desencontros conjugais? As enfermidades outras que não desapareceram, como se só a Covid existisse?
Este mundo sofre. O tempo é terrível. E eu quero fazer uma pergunta que eu já fiz hoje mais cedo. A igreja que aqui estava. Se esse tempo é muito difícil, eu pergunto a você e aos mais antigos, quando foi bom? Quando o mundo viveu tempos bons? Ou já nos esquecemos das pestes? Ou já nos esquecemos das guerras mundiais? Ou já nos esquecemos de tantas outras barbaridades? Quando foi bom? Nós estamos vivendo este tempo, tá bem, ele é difícil, mas não é só o tempo da Covid, é o tempo da tribulação de sempre. Ou você não conhece, ou quem sabe até você esteja vivendo grandes tribulações. Mas a palavra do apóstolo é a mesma. No meio a tudo isso, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ah, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, e é isso mesmo, e é aquilo mesmo. E onde é diferente, irmãos? Neste mundo perdido em si mesmo, em desencontros absurdos. Diga, você acompanha o noticiário internacional? Eu tenho 3 filhos, com os seus filhos morando nos Estados Unidos. Está tudo bem lá? Tem furacão. Tem tempestades terríveis com ventos que derrubam tudo. Tem uma enchente inesperada que afoga e mata muita gente na capital do mundo, a maravilhosa Nova York, onde é diferente. Perdemos um pouco essa dimensão, irmão. De tanto que a gente sofre aqui. E tá ruim mesmo. Tá difícil mesmo. E é ameaça daqui, é ameaça dali. Aí vem o apóstolo com essa palavra que parece tão vazia. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Porque eu sei o que é sofrer. Não estou falando do que eu não conheço. Ouçam. E onde é que estava o segredo dessa alegria do apóstolo que ele recomenda a todos nós? Ah, está com a Bíblia aberta? Na carta aos Filipenses, onde começamos, então abra, o mesmo texto. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Lemos de 2 a 4, não foi? Agora leia comigo o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como ele termina? Ah, está aí a resposta. Está aí a resposta. Perto está o Senhor. É por isso que eu vivi o que eu vivi e não perdi a alegria. Não a alegria do tolo que ri à toa, mas a alegria da alma crente, sensível à presença do Senhor, tão próxima do seu Espírito, de um Deus transcendente
que se aproximou de nós no seu Filho Jesus Cristo. E se fez carne e se deixou tocar. E agora, no seu espírito, perto está. Entenderam? Por isso eu digo a vocês, alegrem-se sempre no Senhor, porque perto Ele está. E quando este mundo for inundado, quando este mundo for arrasado por tempestades terríveis, quando este país se inquieta e treme, e não sabe para onde vai, e não sabe o que esperar, a igreja se alegra. A igreja celebra a chegada de Antônia, que é maior que tudo isso. Porque vive nesta certeza profunda da presença do Senhor, que se deixa tocar pela fé, que fala, que sussurra, que anima, que encoraja e que faz em nós essa alegria que o mundo não conhece. A alegria da fé, da certeza, da convicção, da presença de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o que a Bíblia diz, não é? Qual? É a pergunta que faço agora. Segunda, que a primeira eu já fiz. Quando é que foi bom? Agora eu faço a segunda pergunta. Qual é a nação cujo Deus é o Senhor? Diga. Vou esperar um pouquinho. Perguntei cedo. Ninguém respondeu. Quem sabe agora? A Bíblia não diz isso? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Qual? Diga. Para quem é essa palavra? É para que país? É para nós, irmão. E a Bíblia diz que é assim, quando está escrito: somos nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Somos nós. Somos essa nação abençoada, feliz, porque tem o Senhor como Deus. Por isso, enquanto o mundo treme, enquanto tudo geme, enquanto os povos sofrem, a igreja é feliz no Senhor, que está perto, que abençoa, que protege. Nós vamos caminhar assim enquanto o Senhor chega, não volta. O Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito já está conosco. Perto Ele está. Somos uma nação feliz, porque tem Deus como Senhor. Alegre-se sempre no Senhor que está perto. Deus abençoe a igreja.